O meu nome é Luiz Estevam, eu nasci na Rua da Grota, em Catalão. Quando adolescente, eu fui estudar no Colégio dos Padres Franciscanos, em Anápolis e em Agudo, estado de São Paulo. Depois fui para o Rio de Janeiro, onde cursei jornalismo. Depois voltei para Goiás, cursei economia. Novamente em São Paulo eu fiz mestrado, doutorado em economia e sempre me chamou a atenção a beleza da história econômica, sabe? Como diziam os antigos, história e literatura caminham juntas, são as deusas da intelectualidade. Então, quando fui professor de universidades durante mais de 30 anos, quando eu me aposentei, vim para Catalão e fui fazer aquilo que é o meu passatempo preferido, pesquisar a história da minha terra. Na verdade, todo catalano, esteja onde estiver, ele guarda um carinho todo especial com o catalão. Desde quando morava no Rio de Janeiro e estudava jornalismo, eu escrevi um romance sobre a origem de Catalão, um livro chamado Fuero. Depois que eu me aposentei, eu passei a pesquisar em loco com muito mais tempo e publiquei vários livros já sobre a história de Catalão. Catalão Fragmentos do Passado, Catalão Memórias Esparsas, Catalão na Linha do Tempo. Além disso, escrevi algumas biografias. Escrevi a história de um prefeito da cidade, Dr. Silvio Pascoal. Escrevi a história de seu irmão, Enio Pascoal, que foi deputado por Catalão. Escrevi a história de Alei Margon Vaz. Então, tudo o que eu faço hoje está voltado para a história de Catalão. Há muitos anos que eu escrevo sobre história. Inclusive, a minha tese de doutorado foi a história econômica de Goiás, em termos de economia. Sou membro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás desde Colemar Natal, quando em 1980, seguramente, eu já era membro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Então, minhas fontes são o próprio Instituto Histórico, que tem um acervo muito grande, as bibliotecas, os museus, os cartórios e documentos esparsos de prefeituras que nós, aos poucos, vamos recolhendo das administrações antigas de Catalão. Em cada esquina de Catalão, há uma história esperando para ser contada. Uma história de pessoas que não apenas viveram aqui, mas que deixaram suas marcas, moldaram caminhos e influenciaram gerações. Neste documentário, vamos mergulhar nas trajetórias de homens e mulheres visionários que, com talento, coragem e dedicação, transformaram a cidade em um polo de cultura, progresso e identidade. Personalidades que nas mais diversas áreas, como educação, arte, política, economia e saúde, contribuíram para que Catalão se tornasse mais do que um município, uma terra de inspiração e oportunidades. Acompanhe agora as histórias daqueles que construíram não só uma cidade, mas um legado eterno. Ricardo Paranhos é considerado um dos grandes intelectuais do estado de Goiás. Mas ele foi também um político e foi jornalista
durante um certo período da sua vida. Ele nasceu em Catalão em 1866, Catalão já era a cidade, filho do coronel Antônio Paranhos. Ele estudou a primeira escola dele foi na cidade de Entre Rios, hoje é Ipameri, que tinha acabado de se emancipar em 1870 e tinha um grande colégio de interno lá em Entre Rios. Ricardo Paranhos começou seus estudos enquanto adolescente lá, em Entre Rios. Depois foi para São Paulo para cursar Direito. Começou o curso de Direito em São Paulo, no Largo do São Francisco, mas ficou apenas por 2 anos. Não concluiu o curso por motivos de saúde e retornou para Catalão. Daí em diante, a sua vida foi como ajudante do seu pai no comércio que ele tinha aqui bem no centro de Catalão, um armazém de secos e molhados. Politicamente, ele foi eleito em 1890 para a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, tornou-se deputado constituinte naquela época, e a Assembleia foi destituída pelo governo e ele se candidatou depois a senador estadual e foi eleito por 3 vezes senador estadual. Então foi uma pessoa que teve uma participação política muito grande na região de Catalão, como representante da nossa região de Catalão. Evidentemente que depois de 1910, Catalão tornou-se governada pela oposição à família dele. Então ele não teve mais condições de permanecer em Catalão. Ele se mudou para Goiás Velho e, inclusive, deixou um poema nessa época, Despedida de Catalão, que se tornou até um hino musicado aqui sobre a nossa cidade. Mas, quando Ricardo Paranhos deixou a política por volta de 1916, que terminou o último mandato dele, ele não mais se candidatou a nada, apenas um filho dele se candidatou a vereador, chegando a ser vereador em Araguari, porque ele se mudou de Catalão a partir de 1904 por não ter condições políticas de permanecer aqui. Em 1941, ele faleceu e foi sepultado em Corumbaíba. 30 anos depois da morte dele, a Academia Catalana de Letras resolveu trazer os seus restos mortais e sepultá-los bem no alto do nosso morrinho de São João, ao pé da cruz, e aonde ele está, o túmulo do Ricardo Paranhos está lá hoje, e cumprindo um desejo que ele expressou num poema dele, chamado Talvez, que, quando ele dizia: quando eu morrer, quero ser sepultado no alto do morrinho, aos pés da grande cruz, se referindo ao morrinho de São João. E a Academia Catalana de Letras, em 1975, trasladou seus restos mortais. Então, o que nós temos no morrinho de São João não é uma homenagem, é o túmulo verdadeiro com os restos mortais de Ricardo Paranhos. Mas Ricardo Paranhos não ficou conhecido só por política. Ele foi um grande literato. Ele escreveu poemas, contos, crônicas e principalmente história
de fatos ocorridos em catalão. A primeira fato que ele escreveu foi no Rio de Janeiro, em 1877, depois que assassinaram o seu pai aqui em Catalão, e ele escreveu sobre o crime de Catalão e os canibais. São pequenos livros que ele divulgava no Rio de Janeiro e alguns em catalão, como escritor. É uma fonte de leitura que nós temos, mas sempre lembrando que tudo que Ricardo Paranhos escreveu sobre política, ele foi partidário, ele era partidário da família dele, Paranhos. Então tem que ser lido com muito cuidado, mas é um grande documento que nós temos. Ricardo Paranhos fundou também, em 1902, o jornal Goiás e Minas. Foi um dos fundadores do jornal e editor por 2 anos desse jornal aqui em Catalão. Nesse jornal, ele criou uma página somente para divulgar os escritores de catalão. Foi aí que nós começamos a divulgar os nossos escritores, a ponto de Catalão ter sido eleita em um relatório do governo do estado de Goiás como a Atenas de Goiás, em função do trabalho de Ricardo Paranhos no jornal Goiás e Minas. Foi um grande literato. As suas obras, como ele não publicou nada além dos jornais, foram recolhidas em 1973 e hoje nós temos o livro Obras Completas de Ricardo Paranhos, que na verdade não são completas, porque ele mesmo reclamou que perdeu ao longo da vida muitos escritos que ele havia deixado em catalão e que se perderam, né? Porque a casa foi alugada e ele não soube do destino desses escritos dele. Mas Ricardo Paranhos foi um nome de referência cultural e é ainda a referência cultural de catalão. A própria Academia Catalana de Letras tem o nome de Casa Ricardo Paranhos. João Neto de Campos foi o primeiro prefeito de Catalão eleito democraticamente depois da Constituição de 1946. Na verdade, era uma pessoa voltada para a área da agricultura e da pecuária, principalmente, comercializava gado e, apesar de ter nascido em uma família política, não demonstrava muito interesse. Com as eleições de 1947, ele foi lançado candidato a prefeito mais pelos seus companheiros do que por ele próprio, né? Foi eleito com uma margem muito grande de votos, foi o único prefeito eleito pelo Partido Socialista Brasileiro em todo o território nacional, sabe? E as condições da prefeitura na época em que João Neto de Campos entrou eram muito pequenas e parcas, diminutas, porque Catalão estava vivendo uma fase de decadência. As agroindústrias de Catalão estavam fechando por causa do atrativo de Goiânia, de Anápolis, né? Então Catalão não tinha muita renda, mas o João Neto de Campos conseguiu algumas obras que ficaram que foram um marco da nossa cidade. Por exemplo, trouxe a Companhia Prada de Eletricidade para Catalão, trouxe uma agência do Banco do Brasil para Catalão, foi o criador
do Colégio Estadual João Neto de Campos, e o fundador e idealista que teve essa ideia logo que entrou na prefeitura, de fundar a Santa Casa de Catalão para atendimento dos mais pobres. E realmente, depois de João Neto conseguiu recursos de todas as formas para a Santa Casa de Catalão, e que foi inaugurado em 1959, no centenário da cidade. Ou seja, foi um guerreiro, como eles dizem, um velho guerreiro que assumiu 2 vezes a prefeitura. Em plena ditadura, em 1969, ele foi eleito contra a ditadura, mas foi eleito prefeito de Catalão, tal a sua força de liderança política. E foi o vice-prefeito do Alei Margon mais tarde, né? Em 1988. É uma das grandes referências de políticas que Catalão tem, é João Neto de Campos. Foi deputado 3 vezes, assumiu como deputado estadual 3 vezes, e foi vereador também e foi prefeito 2 vezes. Durante 20 anos ininterruptos, o líder político maior de Catalão foi João Neto de Campos, que assumiu 3 vezes como deputado, e depois que ele foi prefeito, ele elegeu vários outros prefeitos, Ciro Gomes, professor Chaúde, Jaci Neto, Ozark Leite, Paulo Úmel, todos foram eleitos no período de 20 anos sob a liderança de João Neto de Campos. E ele próprio, depois, em 69, foi reeleito prefeito da cidade. O Colégio Estadual João Neto de Campos tem uma praça em frente ao colégio e, recentemente, a Prefeitura de Catalão ergueu um busto em homenagem ao fundador do colégio, João Neto de Campos. A família Campos veio para Catalão no início do século passado, através de Randolfo Campos, e se destacou na história de Catalão em muitos aspectos. No aspecto político, por exemplo, nós tivemos o deputado federal Wagner Estelita Campos, que foi o responsável pelo trajeto da BR-050, pela Fundação Wagner Estelita Campos, Colégio Anchieta em Catalão e vários outros colégios. Na música, a família Campos teve um grande maestro, que é o maestro Frederico Campos, que inclusive compôs o hino de Catalão. Terra altiva de encantos escóis, na lembrança dos teus viverás. Foste terra de doutos e heróis, Catalão, Atenas de Goiás. De Goiás, Catalão é símbolo de paz. De Goiás, Catalão é símbolo de paz. Na advocacia, a família Campos teve também grandes advogados como Randolfo Campos, Tales Campos e outros mais. E na educação, nós podemos citar o exemplo de Maria das Dores Campos. Maria das Dores Campos, a história dela compreende todas as fases de educação, do processo educacional em Catalão. Catalão, a grande população de Catalão, 90% era analfabeta. Em 1921,
quando se criou o Colégio Mãe de Deus. Maria das Dores Campos foi a primeira interna do Colégio Mãe de Deus, apesar de não ter se tornado freira, não ter feito os votos agostinianos, mas ela continuou da mesma forma como professora naquele colégio e foi professora posteriormente em todos os colégios de Catalão. Quando surgiu o Colégio Roosevelt, que se tornou o Colégio São Bernardino de Siena, ela estava lá, juntamente com o professor Chaude. Quando foi criado o Colégio Estadual, ela estava lá, juntamente com Aguinaldo Campos Neto. Quando criou-se o Colégio Anchieta, ela trabalhou lá juntamente com o João Margon. Trabalhou nos grupos escolares, como o grupo escolar Rita Bretas, além de sempre estar dando aulas também de geografia e francês no Colégio Mãe de Deus. A princípio, dos anos 20 até os anos 40, a tarefa principal dos professores em Catalão era a alfabetização. Ela participou de todas as fases e é uma referência educacional em Catalão, depois de ter dado aula em todos esses colégios. Quando ela faleceu, em 1993, foi criada a Fundação Cultural e os vereadores resolveram colocar o nome da professora Maria das Dores para a Fundação Cultural de Catalão. Fizeram um busto que hoje está lá no jardim da Fundação de Maria das Dores Campos, e lá vai ser instalado os objetos, vão ser colocados os objetos pessoais que restam, inclusive a cama onde ela dormia, não sei o quê, numa sala muito especial na Fundação Cultural, assim como existia no museu essa homenagem a Maria das Dores Campos. E não só a educação, como ela foi uma escritora. Ela escreveu 2 livros, um chama Gente Nossa, em que ela trouxe a biografia de mais de uma dezena de pessoas que, se ela não tivesse feito isso, talvez estivessem no esquecimento, principalmente na área da educação, de professoras como Rita Bretas. Ela conta toda a história dessas professoras no livro Gente Nossa. O livro é valioso porque ele traz vultos do passado e mostra a importância dessas pessoas para Catalão. O outro livro dela foi um apanhado histórico e geográfico de Catalão. Foi o primeiro livro que fez essa tentativa de mostrar a demografia de Catalão, o relevo de Catalão, a localização, os rios de Catalão, porque ela dava aula de geografias. E tratou também das grandes festas que Catalão teve, como a festa de São João. Tá? O livro dela é muito variado, trata da origem também da festa do Rosário, ela conta no livro, e das festas antigas em Catalão. Ela traz também a história de vários religiosos que trabalharam aqui em Catalão. Então, ela deixou um legado dentro da literatura muito importante. Então, ela foi mais do que uma professora, ela foi uma escritora. Ela foi uma das primeiras cadeiras que foram ocupadas na Academia Catalã de Letras, juntamente com César Ferreira, Dr. Jamil Seba, o Cornélio Ramos, professor Chaude, Maria das Dores Campos, estavam junto deles na fundação da Academia Catalana de Letras em 1973. A história do Cornélio Ramos está muito ligada ao desenvolvimento da estrada de ferro em Catalão.
A estrada de ferro que liga Catalão, Goiandira e São Paulo iniciou seus trabalhos em 1913, mas a estrada de ferro de Catalão, Ouvidor, Três Ranchos até Minas Gerais, ela começou em 1942. Então, nós temos a estrada de ferro Goiás, que vai de Anápolis até São Paulo, e a estrada de ferro da Rede Mineira de Viação, Belo Horizonte a Catalão. Tá. A Rede Mineira de Viação nomeou para chefe de estação em 1950, em Catalão, o mineiro Cornélio Ramos. E Cornélio Ramos passou a morar, inclusive, na própria estação e começou a destacar culturalmente em Catalão. Ele já era considerado em Minas Gerais um poeta e escritor, gostava muito de escrever poemas. E aqui em Catalão ele fez uma coisa muito importante para a cidade. Ele começou a resgatar a história de Catalão. Tudo começou com Cornélio Ramos. Ele que começou a escrever livros contando principalmente as lendas de Catalão, as histórias de vários fatos que ocorreram isolados em Catalão. Ele é a maior referência desse início de criação de uma literatura de Catalão, procurando saber os fatos da memória coletiva da cidade. Por isso, ele foi muito importante em termos de literatura e mais ainda porque foi ideia dele a fundação de uma Academia Catalana de Letras. Em 1973, o grupo de amigos de Cornélio Ramos, escritores, fundaram a Academia Catalana de Letras. Foi por iniciativa do Cornélio Ramos que os restos mortais de Ricardo Paranhos foram trazidos de Corumbaíba, onde ele estava sepultado, e foram sepultados aqui em Catalão, lá no alto do Morrinho de São João. A força que tem a Academia Catalana de Letras se deve a esses homens do passado, os fundadores, e o Cornélio Ramos é, sem dúvida, a maior referência de Catalão em termos de literatura. Ele que começou realmente a pesquisar mais de perto a história de Catalão. Ele trouxe de Minas Gerais muitas histórias nos seus primeiros livros, sabe, de fatos ocorridos em Minas Gerais, por exemplo, a morte do juiz Ottoni, sabe, aqui na região de Araxá. Ele contou essas coisas no livro que ele trazia, porque a estrada de ferro permite você ter um relacionamento com várias cidades ao mesmo tempo. Tá? E o Cornélio Ramos tratou de muitas histórias, lendas. A lenda mais famosa dele é a louca do Morro de São João, né? Ele conta as histórias também de Zé Carretel, ele conta a história de intendentes como Salomão de Paiva, tá? Ele conta as histórias de Caetaninha de Rio Verde, sabe? Que tinha os jagunços naquela época. Ainda eram quase que só referências. Depois os pesquisadores foram aprofundando mais e comprovando e enriquecendo mais aquilo que começou com Cornélio Ramos. Ele conta que uma mulher namorava alguém sempre lá no morro, e o dia que esse alguém foi embora, ela matou ele. Posteriormente, nós vimos que não é exatamente uma lenda, é um dentista prático que veio para cá, ficava um tempo em Catalão atendendo nas fazendas. Ela já tinha se casado uma vez. A gente vai aprofundando, entendeu? Houve realmente o crime, porque a memória oral que o Cornélio Ramos
utilizava é a verdade, mas os detalhes estão em documentos e depois nós comprovamos tudo essas coisas em documentos, com maiores detalhes. Então é uma continuidade daquilo que começou Cornélio Ramos. Não é novidade alguma, apenas ele começou e nós, pesquisadores, vamos aprofundando. A iniciativa de Cornélio Ramos, apesar dele não ser catalão, ele viveu aqui até o final da vida dele, né? E se tornou mais do que muitos de nós catalanos de verdade. Eu me chamo Alei Margon Vaz, descendente de família de pessoas da parte portuguesa e da parte eslovênia. O meu avô, meus avós eram maternos, eram eslovenos, vieram da Eslovênia, e aqui fica a raiz. Eu nasci em Catalão e até hoje resido em Catalão. Saí algumas vezes de Catalão por obrigação até política e de trabalho. Querido irmão, ao iniciar esta carta, saldo-te e te desejo um feliz ano novo. Já se passara muito tempo que não obtive nenhuma notícias tuas. Nas minhas últimas cartas não tive nenhuma resposta. Agora quero descrever-te a minha vida atual. Agora estou na minha casa e trabalho na minha oficina. Passaram-se já 3 meses que comprei uma casa e um pedacinho de terra, que me custou 3.000 e agora estou construindo a oficina e quero trabalhar por conta própria. Tenho 3 operários que trabalham na minha oficina. Do estado de São Paulo, passei por Minas Gerais, como você já sabe, que agora moro no estado de Goiás, na cidade de Catalão. Agora quero descrever-te um pouco da cidade onde fixei a minha residência. O clima aqui é tão idêntico a Campinas. Aqui moram 3 famílias austríacas, 4 famílias italianas e 80 turcos asiáticos. A produção vegetal local existe em excelente mercadoria para bons negócios. A ferrovia não existe, mas já estão construindo. O estado de Goiás é maior que Áustria e Alemanha juntos. Até agora não temos ferrovia. O comércio se desenvolve na maioria sobre o dorso de animais e com carroças. A colheita mais abundante é o arroz. A terra é boa, porém falta mãos laboriosas. A riqueza daqui são os animais, vacas, cavalos. Também existe muita diversificação mineral. A família Margon que ficou em Catalão e deu origem a todos esses descendentes de Margon que hoje existem. Ainda garoto, foi para Araguari estudar num internato, no colégio internato que era dos padres lá em Araguari. Depois retornando para Catalão, e ele veio então para trabalhar com o avô. A família Margon é um exemplo de trabalho. Esses imigrantes estrangeiros sempre se voltaram para o trabalho. A família do Alei Margon, inclusive sua mãe e seus irmãos, trabalhavam no costume do velho João Margon, sabe? Ele passou uma adolescência de trabalho, sabe? Durante todo o tempo. Ele foi, inclusive, começou uma época como motorista de caminhão, teve empresa de motorista de caminhão, fazia viagens para a charqueada. Foi administrador no lugar do Leovil, quando o Leovil foi prefeito, ele que tomou conta da charqueada. É um homem de trabalho, um homem que se acostumou ao trabalho diário, sabe? Em termos políticos, o Alei começou como um dos fundadores do MDB, depois que a ditadura estava enfraquecendo e surgiu o partido do MDB. Ele foi um dos primeiros, inclusive contra seus irmãos, que eram da Arena, o Nilo Margon. Ele foi assim, uma ovelha que se desgarrou da tradição política dos seus irmãos. Então, ele, com essa coisa de preocupação com o social, seu irmão, João Margon, inclusive, foi um dos que ficaram presos pela ditadura militar, sabe? Então, o Alei era tido, né, antigamente, sempre como um esquerdista, como uma pessoa
da esquerda pela sua preocupação social. E daí vem a sua liderança. Na década de 70, salvo engano, em 1976, por aí, ele candidatou a prefeito, não teve êxito. E naquela época ele candidatou a prefeito e o candidato a vice dele era o Dida irmão do Adib Elias. Mas eles não tiveram êxito naquela eleição. Mas em 1982, o Alei candidato e vai eleito prefeito de Catalão. Veio a Revolução, derrubamos a Revolução, quando foram as diretas já. As diretas já eu participei, já logo filei no MDB. Elas não tinham P, era MDB, Movimento Democrático Brasileiro. E ali eu entrei na política, virei vereador, depois fui eleito prefeito de Catalão. Eu fui eleito prefeito de Catalão e como prefeito, terminado o meu mandato, eu fui solicitado para que fosse candidato a deputado federal. Eu queria cuidar da minha vida, mas o Willis Rezende insistiu de tal maneira que eu saí candidato a deputado federal e fui eleito deputado federal. Lá eu ocupei o Ministério da Agricultura algumas vezes. Chegando lá, deputado federal. Aí ele me chamou um dia lá e falou: Alei, eu estou montando o governo, você vai ser meu secretário da Fazenda. Eu falei: Iris, eu não tenho essas qualificações, mas eu sei como é que você tratava o dinheiro da prefeitura de Catalão. Eu quero você com aquele meu sistema. Depois de passados uns dias, muito pressionado pelos companheiros aqui e todos os companheiros de Catalão. Mas se você não aceitar, Catalão vai ficar sem uma secretaria. Acabei aceitando ser o secretário da Fazenda. Nós, para você ter uma ideia, nós pegamos a Secretaria de Fazenda com 6 meses de atraso. Nós entramos em abril, o salário estava atrasado, em novembro atrasado, 6 meses atrasado. Então nós pegamos o Estado assim, num caso de caos total na parte financeira. E nós duramos trabalhando, depois de 4 meses, um dia eu falei para o Iris, os empresários foram muito bons, depois de acertar as folhas de pagamento, botamos o pagamento em dia depois de 4, 5 meses. Aí eu falei: Iris, vamos pagar os empresários. Eles foram muito tolerantes conosco. Mas você tem dinheiro para pagar ele? Eu falei: tem. Para você ter noção, o Alei tinha ali uma propriedade rural em Uberlândia e a cidade atingiu a terra dele. Ela chegou naquela propriedade e ele teve que fazer um loteamento. E ele vendeu ali todo o dinheiro praticamente que ele arrecadou com aquele loteamento, ele deu para as pessoas em Catalão. Ele já era prefeito da cidade naquela época aqui. Então as pessoas iam pedindo para ele ia dando o bolso dele, ajudando um, ajudando o outro. Acredito eu que muito pouco desses recursos chegou para os seus filhos, para a sua família. Era ajudando a população. Realmente foi um homem que, como gestor público, ímpar, respeitável, exemplar, mas como ser humano até hoje é tudo isso. E hoje, com essa vocação da educação, ele cria o Instituto João Margon. Uma vocação pessoal que ele banca, ele é o diretor da unidade. Agora, mês de março que vem, ele vai completar 95 anos e ele continua firme ali naquele propósito da educação, cuidando do Instituto João Margon. Então, a lei é referência, o Alei é exemplo e o Alei é, acima de tudo, a pessoa que nós vamos eternamente estar respeitando. Eu não digo idolatrar, mas principalmente fazer referência sempre por tudo que ele foi, é e será para Catalão. Duas pessoas se destacaram na política. O irmão dele, Nilo Margon, foi secretário da Indústria e Comércio do estado de Goiás, e o Alei Margon foi vereador
em Catalão em 1964. Ele participou daquela Câmara de Vereadores que destituiu o prefeito Ozark Vieira Leite da prefeitura e entrou o vice-prefeito Paulo Húmel. Ele estava na Câmara de Vereadores naquela época. O Alei Margon foi prefeito depois, em 1983, prefeito eleito de Catalão, depois do Divano Elias. Posteriormente, ele foi trabalhar no Ministério da Agricultura com o então ministro Íris Rezende Machado, que era o ministro da Agricultura. Ele foi secretário-geral durante todo o tempo que o Íris ficou no Ministério da Agricultura, inclusive chegando a ser ministro interino da Agricultura. Quando o Íris Rezende foi eleito governador do estado de Goiás, ele convidou o Alei Margon para ser secretário de Fazenda do estado de Goiás. Ele foi secretário de Fazenda e, ao mesmo tempo, se elegeu deputado federal por Catalão, né? Nesse mesmo período. E, posteriormente, assumiu a Secretaria também de Indústria e Comércio. De saldo de todos esses trabalhos do Alei, quando ele foi secretário-geral do Ministério da Agricultura, ele conseguiu, numa viagem ao Japão, financiamento para a eletrificação rural de todo o estado de Goiás e conseguiu os primeiros contatos para a instalação da empresa Mitsubishi aqui em Catalão. E eu tive a honra também de ser convidado pelo Alei para ser seu chefe de gabinete na Secretaria de Indústria e Comércio. E é interessante que essa passagem dele na Secretaria da Fazenda praticamente consumou para que a Mitsubishi pudesse implantar a sua unidade de Catalão. Mas essa passagem na Secretaria de Indústria e Comércio foi a grande redenção para que ele trouxesse para cá, não só ele, tem outros agentes políticos, inclusive o Adib envolvido, mas para que pudesse vir para cá a John Deere. O Alei é o grande responsável por essa conquista da John Deere em Catalão. Um homem preocupado com o progresso, preocupado com a estrutura, preocupado em dar atividade para o povo, em qualificar nosso povo. Então o Alei é um homem exemplar, grande pai de família e teve uma visão muito grande. É uma pessoa que tem uma visão de futuro impressionante e é dedicado extremamente à educação. Isso por uma razão muito simples, que ele mesmo pode confirmar, porque ele, na década de 1950, quando ele começou os seus estudos, ele foi continuar esses estudos no Rio de Janeiro em 1954, quando todos os jovens de Catalão de maior renda e poder aquisitivo estudavam fora. O Alei Margon ficou apenas 2 anos, não concluiu o 2º grau no Rio de Janeiro, em função do falecimento do seu avô, João Margon, e ele veio, desde aquela época, já administrar as empresas do Grupo Margon em Catalão. Ele não teve aquilo que ele mais queria, que é o estudo. Por isso ele dedicou tanto e dedica até hoje ao trabalho educacional e principalmente das famílias de menor renda. Depois de ter sido vereador, prefeito, secretário de Estado, ministro interino da Agricultura, ter possuído grandes empresas e grandes fazendas de porte,
com 94 anos, você estaria trabalhando o dia todo. Esse é o Alei Margon. Ele fundou o Instituto João Margon em memória do irmão dele, que faleceu, do professor João Margon, e se dedica inclusive com doação de todo o seu patrimônio para a educação de famílias de baixa renda em Catalão. O Instituto João Margon é voltado para a ciência da matemática, da astronomia, e tem um observatório astronômico, inclusive, que é visitado por todas as escolas de Catalão e escolas das cidades vizinhas. É o primeiro que tem aqui para a nossa região sul de Goiás. É o primeiro observatório astronômico. Tem aulas de robótica, que participa de concursos nacionais e estaduais, e vários prêmios as turmas do Instituto João Margon já trouxeram para Catalão na área de robótica. Alei Margon, um homem forte e de uma doçura infinita, cujo vigor está nos atos e não nos discursos pomposos, criou uma espécie de Japão, ou Coreia do Sul, em pleno sudeste de Goiás. A Unesco deveria verificar o que está sendo feito em Catalão, afirma um editor de um jornal. Naquela época, ele dizia que ele fazia um trabalho preparando Catalão para o ano 2000. Aí, há 18 anos antes do ano 2000, ele já começou a falar que estava preparando Catalão para o ano 2000. Quando ele falava o ano 2000, eu muito novo, talvez eu não entendia o que ele estava dizendo, mas ele estava dizendo da década de 2000, né? Não só para o ano 2000, mas preparando Catalão para a década de 2000. E vislumbrando o crescimento de Catalão, principalmente de economia e populacional. O Alei, ele, com aquele jeito firme, com aquela determinação, ele começou a buscar para Catalão aqueles órgãos de representatividade. No ensino profissional, ele trouxe para Catalão o Senai e o SESI, né? No ensino agrícola, ele fundou uma escola agrícola quando era prefeito e deixou montada uma escola agrícola que infelizmente não foi bem conduzida por prefeitos posteriores a ele e hoje não existe mais. Ele trouxe a vara da Justiça do Trabalho. Ele foi fazendo aqui uma série de importâncias, mas talvez aquilo que de instituições que mais marcou foi quando ele conseguiu criar 2 universidades em Catalão. E aí eu fiquei sabendo quanto o curso superior me fez falta. Eu não aceitei ser ministro da Agricultura porque eu não tinha um curso superior. Como é que o ministro da Agricultura do Brasil não tem um curso superior? Então, eu fiquei assim, muito preocupado quando assumi a prefeitura. Então, começamos a criar o curso superior em Catalão. Agradeço muito ao doutor Felicíssimo de Sena, porque ele era o presidente da OAB. A OAB não aceitava fazer escola de direito mais no Brasil. Então nós quebramos essa regra. A maçonaria ajudou muito, nós quebramos essa regra e criamos aqui a escola de direito lá da antiga Sezuc, né? Criamos na particular. E no ano de 1985 começou então a funcionar o Centro de Ensino Superior de Catalão, o Sezuc, com 3 cursos superiores: Direito, Administração e Pedagogia. Mas o grande feito foi a Universidade Federal. Catalão tinha um campus de estágio, um campus avançado da Universidade Federal de Goiás, apenas de estágio. E ele foi atrás, quando eu digo que ele criou a universidade, ele criou os cursos de graduação naquele campus. Ele foi o grande responsável.
a universidade não tinha como pagar os professores, ele fez um convênio e o município pagava esses professores. Inclusive, até hoje, tem professor ainda na ativa que recebe do município frutos daquele convênio firmado com a Lei Margon lá no ano de 1986. Hoje a nossa universidade já está autônoma, né? Já é a nossa Universidade Federal de Catalão, mas se o Alei não faz aquilo que fez naquela época, nós jamais hoje teríamos essa instituição autônoma em Catalão. Num determinado momento ele ainda traz uma outra pujança muito grande para a universidade, mais ou menos aí no ano de 2017, 2018, ele investiu do seu bolso de recursos próprios naquela época, 2017, 2018, R$1,5 bilhão nas dependências da universidade, nas estruturas físicas da universidade, adequando principalmente a parte do campus da medicina. Ele doou aquele terreno em 2010. Em 2010 o Alei doou aquele terreno onde um alqueire de terra ali, onde é o campus da Universidade Federal, o curso de medicina. E depois ele fez lá também as construções. Essa universidade, o trabalho do Alei de muitos anos, a transformou em Universidade Federal de Catalão. Ele foi o grande incentivador da Faculdade de Medicina, também aqui em Catalão, da UFCAT, inclusive dotando de recursos financeiros, doando o terreno, toda a área da Universidade de Medicina em Catalão, tá? E encontra-se voltado para todos esses trabalhos. Hoje, o Senai de Catalão tem uma unidade que se chama, recentemente inaugurada, Unidade Alei Margon Vaz. O Alei Margon foi um dos fundadores primeiros em Catalão do MDB. Ele nunca mudou de partido. Então ele é referência política de todo esse grupo que se desdobrou desde o MDB de 1972 até hoje. Ele é uma referência política também em função dos cargos que ele ocupou. Ele foi o último deputado federal eleito por Catalão. E depois dele, de 92 para cá, já mais de 30 anos, Catalão nunca mais teve um deputado federal. Tá? E a atuação dele no governo estadual, como secretário de Fazenda, secretário da Indústria e Comércio, deram a ele uma liderança política inestimável, que continua até hoje. O Alei Margon está afastado da política há 40 anos e ainda continua sendo uma referência. Hoje a nossa universidade, e aí, agora, com o avanço, vamos ter a equiparação da nossa universidade. Hoje, com esse hospital vai ser o hospital universitário, que o prefeito Adib construiu. Ele vai prestar um serviço inestimável e vai dar mais nome para a universidade. Aquilo vai ser um hospital regional. E pelo tamanho do hospital e a estrutura que está sendo montada pelo Roselma para apoiar esse hospital, nós vamos ter aqui uma transformação enorme em torno dessa parte assistencial em Catalão com o trabalho da nossa universidade. Ou seja, o Alei é um benfeitor de Catalão, um benfeitor de educação, apaixonado pela educação, não teve como fazer curso superior, ele não tem uma graduação superior, mas ele é pós-graduado na vida. Eu fiz isso como aquilo que me fez falta. E eu tinha condições e queria passar para os outros. O objetivo do Instituto é mostrar que é só querer botar na mão dos meninos que eles querem aprender. É isso.